Aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genaro Viana. E eu estou falando com os meus alunos do 8º ano, turmas 800 e 801. Nós vamos dar início ao capítulo 12. O capítulo 12, continuamos falando sobre o segundo reinado, certo? E agora, este segundo reinado está em crise. Então, capítulo 12, o Império em crise. Bom, este capítulo 12 será dividido em 2 vídeos, ok? 2 vídeos. Então, nós vamos dar início ao primeiro vídeo e na próxima aula o segundo vídeo. Beijo grande! Vamos lá? Segunda parte do capítulo 12, o Império em crise. Já falamos sobre disputas regionais, Guerra do Paraguai. Pois bem, neste momento nós vamos falar sobre o movimento abolicionista. Pois bem, gente, era forte a pressão internacional para que o governo de Dom Pedro II pusesse fim à escravidão. Um dos principais defensores dessa ideia era o governo britânico. Internamente, alguns grupos, jornalistas, advogados, políticos, funcionários públicos, bem como de pessoas escravizadas, também lutavam de diversas maneiras para pressionar o governo a acabar com o regime escravocrata. Porém, a força dos fazendeiros contrários a essa ideia ainda era muito grande. As propostas abolicionistas ganharam mais força após a Guerra Civil nos Estados Unidos, que pôs fim à escravidão naquele país. A partir desse momento, o Brasil passou a ser a maior nação escravista do planeta e tornou-se uma voz ainda mais isolada em defesa da continuidade desse tipo de relação social. A Guerra do Paraguai também potencializou a luta abolicionista. Muitos oficiais brancos que lutavam ao lado dos escravizados juntaram-se aos setores que pressionavam o governo e exigiam mudanças nesse país. Bom, é importante falar que fatores contribuíram para o fortalecimento desse movimento nas décadas de 1870 e 1880. O movimento abolicionista se fortaleceu por diversas razões, entre as quais se destacam a articulação de diferentes grupos sociais que defendiam o fim da escravidão, o processo de abolição de escravidão nos Estados Unidos, como eu acabei de falar, e o posicionamento de importantes setores do Exército, que também era a favor da abolição. Vamos ver agora essa abolição lenta e gradual. Eu tenho que explicar então o que foi a lei do ventre livre e o que foi a lei do sexagenário, certo? Então vamos lá. A lei do ventre livre estipulou que todos os filhos de pessoas escravizadas nasceriam livres a partir da data da sua publicação, em 1871. Porém, eles teriam que trabalhar por um período determinado para o senhor de escravos, a fim de pagar os custos com sua criação. Bom, gente, isso é um absurdo. Veja bem aí essa charge, onde a mãe negra, vendo seu filho livre, ela ainda escravizada, vendo seu filho livre, claro que é uma charge, uma crítica a essa lei, né? Fala assim, vai meu filho, vai ser menino de rua. Então isso é muito cruel, né? Também tivemos a lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários foi de 1885, que determinou que todas as pessoas escravizadas com mais de 60 anos se tornariam livres, mas também deveriam trabalhar por um período determinado, como forma de indenização ao senhor. Gente, é um absurdo. Alguém, ainda mais um escravo, com mais de 60 anos, ele livre, ele conseguiria trabalhar fora desse engenho, dessa escravidão toda? Bom, gente, essas duas leis promoveram reformas lentas, muito lentas, que limitariam a duração da escravidão no país. Bom,
vão provocar a abolição muito mais tarde. Então, gente, essas duas leis, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, foi um processo gradual e lento para a abolição da escravidão no Brasil. Mas, finalmente, nós vamos ver que, finalmente, em 13 de maio de 1888, foi aprovada a chamada Lei Áurea. Vamos lá? Vamos ver como funcionou essa Lei Áurea, que aboliu a escravidão do país inteiro. Dessa vez, entretanto, a lei não foi acompanhada de concessões aos senhores de escravos. Os cativos, porém, também não receberam nenhuma reparação ou garantia de inserção social, sendo deixados livres à própria sorte.